Bom, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu tô sumida daqui. Sei que tô deixando muito a desejar, mas eu tô tendo ainda muitas pessoas aí que não me abandonaram. Tem pessoas que chegaram aí no nosso canal. Eu agradeço cada um de vocês que tem chegado, que tem assistido os vídeos, que tem deixado mensagens. Eu agradeço demais. E eu vim aqui através desse vídeo para eu estar fazendo um comunicado com vocês e pedir também a opinião de cada um de vocês que gostam de mim, que gosta da minha família, que esteja assistindo o meu vídeo. Para quem não sabe, eu já contei aí, mas às vezes é alguém que chegou agora, que ainda não viu o vídeo, eu vou estar explicando de novo. Gente, quando foi em outubro, o meu marido teve um infarto e a gente estava morando na fazenda. Por ele ter tido esse infarto, ele ficou um mês internado. Ele passou pela cirurgia de ter feito um cateterismo. Depois do cateterismo, ele foi fazer a angioplastia, onde ele colocou 5 molas no coração e foi proibido de estar pegando. Ele pode carregar até 1 quilo, então não pode mais de 1 quilo, não pode estar pegando. Então, como vocês sabem, na fazenda, por mais que tá eu, meu filho, a gente não ia conseguir, por causa que o serviço de fazenda, só quem mora sabe. Por mais que seja pouco, né, se torna muito. Eu não tenho experiência nenhuma, foi a primeira vez que eu fui para uma fazenda, meu filho também. Então, se de nós três quem tinha experiência é o meu marido, e ele não podia. Então, se a gente ficasse lá, a gente sabe que ele ia teimar, que ele ia querer fazer, porque até mesmo para buscar um pedaço de madeira para colocar no fogão a lenha, não que eu era obrigada ou que eu tinha que cozinhar no fogão a lenha, mas porque a gente gosta. Então, ele ia querer fazer isso e não pode. Eu também tinha ficado internada. Eu fiquei 1 semana com infecção nos rins e eu saí na sexta, meu marido infartou no sábado. Então eu não tive tempo de cuidar de mim, ainda não cuidei, né? Por causa que eu estou dando todo o apoio, todo o cuidado para ele, por causa que ele não ficou bem, né? Assim, totalmente. Toma muitos medicamentos, tem a hora certa de tomar o medicamento. Ele ficou com uma sequela que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele ficou com um dedo gatilho, que esse dedo aqui ficou torcida, enrolada assim, sabe? Então, se ele anda 2 quarteirões, os dedos dele assim, rocheia tudo, ele sente muita falta de ar, porque quando ele fez a cirurgia, nos papéis veio escrito que o coração dele voltou a funcionar 20%. O coração dele ficou 80% danificado, por causa que foi um infarto muito, muito grave. Se não tivesse corrido com ele a tempo, ele não estaria aqui mais, né? Também foi assim, não detectou na hora lá na policlínica que era um infarto.
fizeram vários tipos de exame, fizeram mais de 5 eletro, não detectou na hora, fizeram vários tipos. Foi detectar, como era num sábado, ele fez o exame de sangue e nesse exame de sangue foi detectado sim que ele teve um infarto, mas ninguém não sabia o grau que foi. Podia ser um infarto leve, o começo de um infarto, ou até um infarto gravíssimo igual esse que ele teve, mas ninguém não podia testar nada. Ficamos internados, eu falo ficamos porque ele ficou e eu fiquei com ele lá. Ficou. Então ele ficou internado, esperando para poder fazer um ecocardiograma, que aqui em Tupaciguara ainda não tem. Ainda, porque com fé em Deus vai ter. Aí ele, quando conseguiu marcar o ecocardiograma, ele foi, a ambulância levou a gente até Uberlândia, fez esse ecocardiograma, onde constatou, né, que já era mais grave, e então foi que mandou ele para Araguari para estar fazendo os procedimentos. Aí lá em Araguari ele fez o cateterismo, só que o cardiologista de lá, ele sabia que só o cateterismo não ia resolver. Então ele já mandou o papel para os médicos de Tupaciguara que ele precisava fazer a angioplastia. Só que nem o médico que estava lá, o que fez o cateterismo, não sabia a gravidade total de quantos stents ia ser preciso colocar, de nada. E a gente ficou esperando bastante tempo. Por quê? Como não detectou, vocês lembram que eu falei antes, não detectou na hora, a vaga dele não foi zero. Então a vaga dele foi para o SUS como seletiva. Então a gente ficou lá esperando, a gente entrou em contato com o prefeito da cidade, o prefeito já também não pode passar ninguém na frente, não, gente. A gente não foi passado na frente. Só que tem uma porcentagem que a prefeitura, eu não sei muito bem explicar isso para vocês, que a prefeitura tem de vaga, que a prefeitura paga para o hospital. Eu não sei muito bem como que isso funciona. Eu sei que a gente ficou lá um mês. Não sei se foi prefeito que ajudou a gente a entrar lá. Não sei se foi da lista mesmo dele que saiu, que ele entrou lá. Eu não tô falando que nós passou na frente de ninguém. Aí a gente pegou, porque se tivesse passado na frente, eu acho que a gente tinha ido no dia que fez o cateterismo, passou o outro dia a gente estava lá, e não foi assim. A gente ficou ainda, esperou por mais ou menos 12 a 15 dias depois do cateterismo. Aí foi para fazer a angioplastia. Fez a angioplastia, só na hora que eles colocam o aparelho para fazer, que ele dá um corte assim. O do meu marido foi aqui, o corte, o mesmo que deu no cateterismo, deu um mais em cima e deu um pouquinho mais embaixo, para passar o aparelho para ver. Hora que passou, que viu o defeito que tava bem estragado. Então colocou as 5 molas. Ele foi para UTI. Lá na UTI em Araguari, ele ficou 2 dias. Depois da UTI, ele foi pro quarto. No quarto, ele ficou mais 2 dias lá. Então, como se diz, lá também ele foi muito bem assistido. Vou tomar um cafezinho, né? Aí lá ele foi muito bem assistido também. Lá é um hospital, é o Sagrada Família.
É um hospital ótimo, de uns profissionais, um pessoal muito educado, sabe? Eu só não consegui conversar com o cardiologista que atendeu ele, porque todas as vezes que eu fui lá, que eu procurei falar com o cardiologista estava em cirurgia. Então não consegui, mas o Eldeir conseguiu falar. A gente pegou todos os laudos de lá, assim como também pegamos o daqui, desde o primeiro dia que ele ficou internado aqui no hospital de Tupaciguara até o dia que a gente foi para Araguari, porque lá de Araguari já saiu com alta para ir para casa. Só que o que? A gente tava ainda na fazenda. Aí a gente passou a noite aqui na casa do meu filho. E no outro dia a gente foi para a fazenda e já começou a organizar para a gente poder vir embora. Por causa que não tinha nem condição, gente, de ficar lá. A lembrança que a gente tinha era muito ruim, porque só quem viu ele passar mal sabe como foi. Então era uma lembrança ruim. A casa já começou a ficar triste. Até minhas plantas, gente, parece que tava feia. Tava tudo muito triste. Então, à noite ele não tava dormindo, com medo de passar mal. E assim, eu também não dormia por causa que eu estava com muito medo dele passar mal e eu não ver. O Juninho não tava dormindo. Nós tudo tava apreensivo. Então, não dava para ficar lá. O meu filho que mora aqui na cidade, minha filha que mora lá em Uberlândia, então não estava tendo, como se diz, aquela paz para a gente ter uma casa, para a gente poder descansar. Porque lá da fazenda até chegar na policlínica dá 46 quilômetros? 36 quilômetros. Então, se ele passa mal durante esse tempo, que a gente sabe que ele estava recém-operado, o médico explicou que poderia acontecer de novo, então a gente pegou e resolveu. A gente veio embora para nossa casa, a gente está aqui na nossa casa. Graças a Deus agora, ele tomando o remédio dele, as dores estão amenizando, mas ele ainda sente dor. A pressão não estabilizou. Tem hora que a gente afere a pressão dele, tá alta demais. Tem hora que afere, tá baixa. Os batimentos não controlou mais. E médico aqui, o cardiologista daqui, a gente foi, ele não colocou um aparelho para ouvir o coração do Deir, não aferiu pressão, não fez nada. Então a gente vai estar entrando em contato com a doutora Gabriela, que a doutora Gabriela ela é a diretora do hospital aqui de Tupaciguara. Eu vou estar pedindo para ela se ela consegue um cardiologista lá em Araguari, porque teve uma amiga do Eldeir de trabalho que também teve um infarto uma semana após o Deir ter tido infarto também, passou por esse todo procedimento, e o acompanhamento com o cardiologista que ela faz é em Araguari. Eu tive conversando com ela, ela falou para mim que depois desse acontecimento, ela já voltou no retorno 6 vezes, e o Deir eles marcaram para ele o dia que ele foi, e marcou daqui 6 meses, mas não olhou pressão, não fez nada, então a gente não pode deixar, a gente não pode. Porque só quem tá convivendo com ele tá sabendo o que ele tá passando. Então, é uma alimentação diferenciada, são remédios na hora certa. Tudo, gente, na vida da gente muda. Então, como se diz, a nossa vida mudou. Por causa que a gente estava tratando
como se diz, dos meus rins. De um dia para o outro, a gente foi tratar de uma coisa muito mais grave, né? Porque com o coração não se brinca. O meu sogro morreu com 47 anos de infarto fulminante. Então, o Deir, ele vem de uma família que morre muito novo com problemas no coração, né? Então, teve o meu sogro, teve o tio dele. Então, vem vindo muita gente, né? Morrendo com esse problema de ter o caso do infarto e uma pessoa jovem, por causa que, para mim, uma pessoa que é com 47 anos, igual o meu sogro, tava uma pessoa muito jovem. O Deir deu um infarto com 55 anos. Se não me engano, o tio dele não tinha nem 50. Será que tinha? 49? 49 anos. O tio dele deu o infarto também e veio a falecer, né? Então a gente tem que cuidar. Então, o assunto que eu queria com vocês e queria como se diz, que vocês me dessem sugestão. Gente, eu não tô conseguindo gravar vídeos ensinando crochê. Eu não sei se é pelos problemas que eu passei. E nisso, vocês sabem que igual o meu problema de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, fica mais aflorado. Por causa que a gente dorme com medo da pessoa que a gente está do lado passar mal, a gente não acordar, ter que acudir. Então, isso tá prejudicando minha memória. Às vezes eu quero ensinar, só que eu não sei ensinar, eu não sei explicar. Eu sei fazer? Sei, só que eu não sei tá explicando para vocês. Então, eu tava pensando em gravar mais o meu dia a dia, ou eu tá fazendo receitas, eu mostrando para vocês como que está sendo minha vida, até eu dar uma melhorada, gente. Eu amo ensinar o que eu sei. Portanto, para quem não sabe, nesse suplá flor de algodão, ele até tá escrito lugar americano flor de algodão. A pessoa que colocou a foto dele, que ela nem fez o passo a passo dele, ela estava vendendo pelo gráfico e eu fiz ele pela foto. A pessoa me ameaçou, a pessoa falou que me dava 15 minutos para eu tirar ele do YouTube. A pessoa criou um auê. Ela arrumou pessoas para ir no meu vídeo para poder me criticar, que estava com barulho de panela de pressão, para falar que não era daquele jeito. Gente, nunca sai do mesmo jeito. Eu só via a foto. Então, não ia sair igual o dela. Depois, se você tiver curiosidade, ele é da Diane, eu não sei, aí no vídeo fala de quem que ele é. Se vocês tiver curiosidade, pode ir lá ver. Ele bateu mais de 30 mil visualizações. Mas como ela tinha... Eu não sei se ela entrou na justiça... eu não consegui monetizar o meu canal por causa que ela proibiu a contagem desse vídeo. Agora já foi liberado a contagem dele para mim. Então, se essas 30 mil pessoas que assistiu antes, né, podia assistir agora para me dar uma ajudinha, porque aqui a Selminha tá precisando, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, porque eu acho que
Gente, lá pro mês de abril, Deus vai abençoar que eu vou estar com a cabeça melhor, eu vou estar gravando. Eu estou, gente, tomando sim meus medicamentos, que eu faço acompanhamento, né? Eu estou tomando os meus medicamentos. No começo, a gente começou a dar mais prioridade para os medicamentos do Odeir, por causa que o caso dele, para mim, no meu pensamento, se torna mais grave do que o meu. Por causa que a médica mesmo chegou a falar para ele que ele podia cortar até o arroz, ficar sem comer arroz, mas o medicamento dele ele não podia. Então não é um remédio barato, gente. Ele tá tomando 6 tipos de medicamento. Não é barato. Eu consegui pegar na farmácia popular o remédio de pressão e o AS. Os outros eu estou conseguindo por doações, sabe? Eu não vou estar mentindo para vocês. É doações que eu consegui ele. E a vida segue. Eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter deixado o Deir aqui comigo. Gente, o Deir é uma pessoa que no começo, depois que ele recebeu alta, ele teve uma pequena depressão. Nós que convivemos com ele, a gente sabe. Ele ficou ansioso, isso tudo a gente sabe. Por quê? O Deir trabalha desde os 12 anos dele, ele trabalha para fora. Então, a pessoa ter que parar de uma hora para outra não é fácil. Ele não poder estar fazendo as coisas não é nada fácil. Pois é, pessoal, então, que eu tava falando para vocês. Dos remédios dele, a gente tá ganhando, mas ganhando igual. O Raul, que é o meu filho de coração, deu o remédio. O meu filho Richard, teve ajuda agora também da minha irmã, da Albânia, da tia do meu marido, do meu genro também, lá, minha filha, mas o meu genro. Tem um pessoal da igreja também que tá ajudando nós, da Igreja Assembleia de Deus. O Willy Eduardo, que tá ajudando a gente. O Adriano também, que eu não posso deixar de falar, que o Adriano sempre está de mãos dadas com nós, sempre para estar ajudando nós. Vem um parente, vem outro. Minha irmã, às vezes vem, traz uma cesta pra gente, porque desde outubro a gente tá sem receber nada. Então, eu vou fazendo os crochê meu, vou vendendo e tamo indo, gente. A gente tá levando. E o que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus. Muito, muito, muito mesmo, gente. E agradecer a vocês. Agradeço a todos que me ajudam. Eu não vou poder ficar citando nomes, gente, porque eu tô tendo ajuda, graças a Deus eu não tô desamparada. Minha mãe me ajuda também. Os meus remédios, minha mãe que tá comprando. Então, eu tô tendo grande ajuda das minhas irmãs, de todos. Então, eu não posso citar nome por causa que eu vou esquecer alguém, né? Mas eu agradeço todos que ajudou a gente, todos que vêm ajudando. E comunicar para vocês, gente, pela minha cabeça, do jeito que tá, eu não dou conta. Ontem eu tentei gravar um vídeo para ensinar um tapete para vocês. Gente, não dou conta mesmo.
Então, como se diz, eu tenho que arrumar a casa, não tenho? E nem todo mundo arruma a casa do mesmo jeito um do outro. Então, eu vou gravar, se vocês não se importarem, porque o canal é de crochê. Às vezes fazendo uma comida, arrumando a casa, cuidando da minha neta, o meu dia a dia. Para eu poder, gente, eu queria demais monetizar esse canal meu. Só que eu preciso de que vocês assistam os meus vídeos, sabe? Para eu tá podendo monetizar o meu canal, né? E eu também não poderia deixar de agradecer a Maria. Maria é uma pessoa que eu conheci ela lá em Araguari. O pai dela tinha chegado lá passando mal e descobriu que ele precisou de colocar um marca-passo no coração. E lá em Araguari a Maria chegou muito com a cabeça muito ruim, tadinha, só sabia chorar. Ela foi com a roupa do corpo porque ela não sabia que o pai dela ia ser transferido para lá, e ela é de uma cidade longe de Araguari. E então, como lá em Araguari tem uma casa de abrigo que a Prefeitura de Tupaciguara, junto com a Câmara Municipal, ela ajuda as pessoas que precisam ficar lá. Eu consegui também pedir que a Maria ficasse pelo menos uma noite lá com nós, por causa que senão ela não tinha onde ficar, e ela foi muito bem abrigada lá. Eu agradeço também demais por ter deixado ela lá. Ela estava sem remédio de pressão, ela estava sem nada. Graças a Deus eu pude servir ela. E o pai dela veio a falecer. E a Maria também nunca me deixou na mão, sabe? Então é tipo uma mão lavar a outra. E agora, gente, voltando ao assunto do canal, eu peço cada um de vocês, gente, me dá uma forcinha, me ajuda. Coloca aí, gente, o vídeo para rodar, assiste meus vídeos e vamos que vamos, né? Porque eu comecei tão pequenininha e agora, graças a Deus, eu já tô com mais de 3.000 inscritos. E volta lá no Lugar Americano, Flor de Algodão, para vocês verem. Gente, teve barulho de panela? Teve. Eu sou dona de casa. Então, eu aqui cuidando da minha casa e cuidando das minhas coisas, então vai ter barulho de panela de pressão, vai ter barulho de mexendo na pia, por causa que enquanto eu tô gravando, meu filho e meu marido, eles estão adiantando, se é o horário da janta, se é o horário de almoço, eles estão adiantando. A minha neta sempre fica aqui comigo, vai ter barulho da minha neta também, sabe? Então, mas eu acho que isso é a minha força de vontade que eu tenho para estar ajudando vocês. Então, eu estando ajudando vocês, para mim já é demais. Então, eu agradeço cada um de vocês que está comigo aqui no canal, quem está chegando, e peço a vocês, gente, me dá uma forcinha, assiste meus vídeos, coloca meus vídeos, deixa like, deixa comentário, me ajuda, gente, porque não tá fácil e eu tô precisando, né? Então, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.